Muito bem, senhoras e senhores, cavaleiros, vamos lá para mais uma colherada do mingau da aprovação. Eu estava falando aqui, senhoras e senhores, lembrando, né, com o Joãozinho Castro, que eu sempre falo o seguinte, para a gente não apertar o botãozinho da autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Quando está tudo perfeito, lá no teu inconsciente, fala assim, o que eu faço para dar uma estragadinha, né? É o que acontece com quem está fazendo ali um treinamento certinho e falta. Ah, hoje eu mereço dormir até mais. Aqui, ó. Merece coisa, lava essa cara, meu amigo, né? Ah, hoje eu mereço, tá tudo em dia, meu Deus. Eu mereço. Aquela pessoa que sai do financiamento, que se ferrou para pagar juros sobre juros, daí tá certinho, daí fala assim, ah, eu mereço. Vai lá e enfia o troço. Quando você pensar, eu mereço, pode saber que é o botãozinho da sabotagem, que você tem que apertar lá, você fala, não mereço nada. Eu mereço estudar para passar para a segunda fase. E de quando você na segunda fase, tem que passar na OAB. Daí sim você merece, depois que tiver com a carteirinha na mão, aí dá uma relaxada mesmo, né? Porque aí vai começar outra fase, que é a fase de estudar o resto da vida. Eu sou advogado desde 1999 e toda vez chega um assunto novo, eu não aguento mais estudar. Ó, agora lá na repartição, né? Agora execução fiscal. Nossa, como é difícil vai isso, não sei o que. Tem que estudar para sempre, gente. É uma coisa, né? Você não vai ficar livre de estudar. É para o resto da vida. Por isso que eu tenho um outro lema que eu falo, né? Disciplina, liberdade, treino duro, jogo fácil e um pouquinho todo dia para sempre. Aí você está bem. Não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Nós agora, pessoal, vamos aprender como que se aplica a sanção, seja qual for o tipo disciplinar que vier para a gente avaliar. Qualquer um você já vai dizer, isso aí é censura, isso é suspensão, isso é exclusão. Porque a gente faz um esqueminha de ensinar o contrário. Vamos pegar do fim para o começo. E o nosso esqueminha aqui, que é o FIC-DEPRE-FRICA, funciona bem demais. Vamos começar com a exclusão. A exclusão, que é a morte da inscrição, porque o advogado está vivo e pede a reabilitação. A exclusão somente acontece em 3 tipos disciplinares, que é o FIC-DEPRE. 4, né? 4. O DEPRE é junto aqui. 2, 3, 4. É o inciso 34, inciso 26, 27 e 28. E essa situação do DEPRE está no artigo 7º. Que história é essa? Um advogado só vai ser excluído da OAB se ele fizer uma falsa prova para ingressar na OAB. Se ele fizer uma falsa prova para ingresso na OAB, ele vai ser excluído, que é aquele cara que se inscreve na OAB mentindo que não está incompatível. Faltando algum documento, alguma coisa, ele falsifica e consegue entrar. Já caiu no exame da OAB, que a doutora Lucrécia, ela era oficial de justiça concursada do TJ, cumpria mandados, né? E aí ela já era bacharel em Direito e tentou se inscrever e passou a inscrição dela. Então ela era oficial de justiça e advogada ao mesmo tempo. E nós sabemos que os serventuários da justiça estão incompatíveis, proibidos de advogar. E aí, dada a situação, ela pegou gosto pela advocacia e pediu a exoneração do seu cargo lá como oficial de justiça, depois de ficar 1 ano advogando e sendo oficial de justiça. Ela era os dois, durante 1 ano. Imagine que gostoso. Você chegava a ver esse mandado de busca e apreensão do teu carro aqui. Fala, por favor, não leve meu carro. Você contratou advogado? Não. É que eu sou também advogado. Ah, você é? Gente, então, vamos assinar o contrato já. Ah, eu volto semana que vem, esconde o carro, hein? Segunda, 15 horas, esconde esse carro, né? Imagine a pessoa ser oficial de justiça e advogado. Chega em casa, ai, amor, tô tão cansado hoje, porque eu fiz 15 diligências hoje. Quantos clientes pegou algum? Ah, peguei os 15, gente. É uma loucura. Vai lavar essa cara. Isso não é possível. E aí a questão dizia, diante do narrado, ela receberá uma censura, tendo em vista que quando tomou gosto pela advocacia, pediu exoneração. Ela vai receber uma suspensão, porque isso é grave, ela não deveria ter feito. Mas como pediu exoneração,
Para não ficar sem advogado, que daí vai ficar desempregada, vamos aplicar a suspensão. E aí uma das assertivas era, a Lucrécia vai ser excluída da OAB. Vocês marcariam essa? Quem marcasse essa, acertava. Por que ela vai ser excluída? Porque fazer uma falsa prova para ingressar na OAB é motivo de exclusão. Se você não podia ser advogado e conseguiu, você vai ser excluído. E essa exclusão por falsa prova, o recurso não tem efeito suspensivo. É igual lá na suspensão preventiva, é igual nas eleições, que o recurso não tem efeito suspensivo. Aqui também não tem. Descobriram que você não podia ser advogado. Você estava incompatível. A decisão diz, o senhor está excluído. O senhor não pode mais advogar. E ele recorre. Vou recorrer lá para a seccional. E aí, nesse período, continua advogando? Não. Por quê? Porque o recurso aqui também não tem efeito suspensivo já para cessar esse exercício ilegal da profissão aqui. Então, o recurso não possui efeito suspensivo, por quê? Para não deixar esse lazarento ficar advogando aqui, porque não tinha direito a advogar, porque ele fez uma falsa prova para ingressar na OAB e ganhar a carteirinha. Ganhou de forma falsa. Então o recurso dele, não vai dar certo. Sobe o recurso, mas não vai ficar advogando durante o processamento do recurso. Inteligente isso, né? Puxa, o Paulo Lobo é muito inteligente. A gente começa a conhecer ética e começa a falar, mas que cabra inteligente, que matéria gostosa. Ela é muito lógica, né? Muito lógica. O que é o I? Inidoneidade. Inidoneidade. Para você entrar na OAB, o artigo 8º pede que você tenha idoneidade. Tanto é que qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade de qualquer um de vocês. A pessoa na porta da OAB, você chegando com o documento, vim se inscrever aqui. Veio se inscrever, seu Lazareno? Você não vai se inscrever coisa nenhuma, eu vou levantar sua inidoneidade. Qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade de qualquer um. Daí a OAB, o Conselho Seccional, aprecia, diz, que não tem inidoneidade nenhuma, ele vai receber a inscrição sim. Ou vai dizer, aqui não vai dar, o senhor é inidôneo. Tanto para ingressar, como durante a nossa carreira de advogado, tem que estar com a sua idoneidade. Se você perder a tua idoneidade durante o exercício da advocacia, você vai ser botado para fora, você vai ser excluído da OAB. E logo abaixo tenha o crime infamante. Crime infamante. Tem gente que fala crime inflamante. Um crime que está pegando fogo, né? O crime inflamante. Lá, essa cara, pelo amor de Deus, inflamante, você vai ver. Dá um anti-inflamatório para o crime, né? O crime infamante, o advogado cometeu um crime e foi condenado. Quem define o que é crime é a justiça. Mas daí o desembargadorzão já coloca lá, fulano de tal, advogado, foi condenado pelo tráfico internacional de drogas, transitou em julgado, encaminhe-se para a OAB. Para bobo não tem nada. A OAB vai ler aquilo e vai julgar se aquele crime é infamante ou não é. É o nosso trabalho lá na OAB. O que acontece muito lá no Paraná, infelizmente? Como é divisa com o Paraguai, os caras, as pessoas desesperadas, né, acabam indo para o Paraguai para trazer tóxico, arma, pasta de cocaína, né? E o cara é o bobão que vai lá passar, cara, os policiais federais só ficam assim, ó. Todo mundo brincando, de repente uma pessoa assim, olha o bobão ali, ó. Pode ir lá, que é lá, né? O cara que pensa que é o super malandro, mas, cara, o policial vem de longe assim, ó, 1000 pessoas, pega aquele ali, é aquele que tá com os caras sabem, né? Você todo bobão passando lá, né? A partir do momento, eu vou me dedicar ao tráfico de tóxicos aqui, e vou para lá, pega o cara, né? Condeno. Mandam lá para a OAB analisar. Daí a gente analisa, ó, tem esse acordo, o cara foi pego com 22 quilos de pasta de cocaína e 4 caixas de bala de 38. Esse crime é infamante ou não é? Todo mundo aqui já olhou e já falou, puxa, você não tem como salvar, né? O crime já foi.
Transitado em julgado. Nós só temos que dizer se é infamante ou não é. Nesses casos, tem que dizer, olha, trata-se de um crime infamante, porque o tráfico internacional de drogas e de munição é infamante. Portanto, esse advogado está sendo excluído porque praticou um crime considerado infamante e ele perdeu a sua idoneidade. É assim que a gente faz o acordo e acabou. Vou dar um exemplo. Tinha um advogado lá no Paraná que ele colecionava armas. Arma que era do bisavô do cara. Mas umas armonas que nem funciona mais. Trabuco. Mas de valor histórico. Lá, umas que eram do Velho Oeste. Essa aqui. Pô, é coleção. Né? Numa parede com vidro lá. Daí ele se separou da mulher. E houve uma denúncia anônima logo após a separação de que ele portava armas ilegalmente. Foi condenado. A polícia chegou lá, recolheu tudo. Foi condenado por porte ilegal de armas. Chegou na OAB e falou, gente, nunca dei um tiro na vida. Essas armas foram do meu bisavô, passaram do meu avô, estavam numa sala com cadeado, não tem munição, valor histórico, tem a história de cada arma, era tipo um museuzinho. Vocês vão me excluir? Ele não foi excluído, porque a OAB discutiu e falou, ó, isso aqui não é um crime infamante. E ele continuou na OAB, porque quem vai dizer se o crime é infamante ou não é exatamente a função do Tribunal de Ética e da Câmara de Julgamento. Só para os senhores entenderem como é que funciona ali. E aí ele continuou advogando, perfeito? Então, aconteceu o crime, a justiça comum diz o que é crime. Manda para a OAB analisar se é infamante ou não. É difícil essa avaliação, é difícil, né? Daí perde a idoneidade e vai ser excluído. E o que é o DEPRE aqui? Isso aqui veio com a Lei 14.365, que eu estou falando para vocês que vai cair, que nós falamos na primeira aula. Essa lei é importante, ela é de 2022, trouxe alteraçõezinhas aí que ainda não caíram, portanto vai cair, que eles gostam de novidade. É a questão da delação premiada. O advogado que fizer a delação premiada de quem foi ou é cliente, vai ser punido com o quê? Exclusão. Então ficou fácil agora, né? A exclusão, fique deprê. Você vai ficar feliz ou deprê? Deprê. Exclusão, fique deprê. Nunca mais você vai esquecer. Falsa prova para ingresso na OAB, inidoneidade de crime infamante e a delação premiada. São os únicos tipos disciplinares de exclusão. Não tem outro tipo disciplinar de exclusão. Então, é o artigo 34, inciso 26, 27 e 28, e lá no artigo 7º que trouxe que quem fizer delação premiada de quem é ou foi cliente, vai receber a sua exclusão. Muito bem. Só um questionamento aqui. Essa questão da delação premiada, você não pode fazer quem já foi cliente. De quem é ou foi. Tem algum prazo? Por exemplo, tem um cliente que é 10 anos atrás. Se tiver lá no direito penal, não sei. Na nossa matéria não tem. Na ética não tem, é o artigo 7º. Então pode ser cliente de 20 anos atrás, é considerado cliente. Na prova, diga que sim. Na vida, no direito, lá, não sei se tem algum instituto no direito penal que fixa algum limite. Para nós não tem. É ética do advogado. Aqui é a ética do advogado. E só diz o seguinte. Não tem nenhum... A prescrição para nós é do conhecimento dos fatos, né? Que vai contar os 5 anos, não tem a decadência e tal. Então, se alguém falar, olha, estou fazendo a delação aqui do Juarezinho em 1998, a gente vai receber e vai apurar. Ele que vai levantar olha, aquela época podia, o que não sei. Aí é questão de julgar o mérito. Mas vai ser recebido e vai ser analisado. Perfeito? Mas tem exceção da delação premiada em caso de risco, né? Tem exceção dessa delação em caso de risco. Olha, para nós não existe. Para nós só diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Estou falando ética, hein? Não sei nada de direito penal e nem quero saber, hein? Estou falando aqui na matéria de ética. O que está escrito para nós, para a gente aqui? Tá? Ética profissional. Só analisar se foi ética ou não, se deve ser excluído ou não. Está no artigo 7º. Quem achar antes pode me dizer onde é que está. É a Lei 14.365 que trouxe. Estou quase achando aqui. Achei. Olha o que diz
E é isso que cai em ética. Não cai fora do que está na lei. Lembra que eu falei isso, né? É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar que vai culminar com a sanção disposta no inciso 3, caput do artigo 35 dessa lei, que é exclusão. Só isso. Então a gente não pode desdobrar a coisa que não está aqui. Então, para a nossa prova, eles não vão perguntar assim, mas e se a delação for na lei de... Não tem esse tipo de indagação na ética. Só que, eu fiz uma questão passada da OAB que fala que o advogado poderia fazer a delação porque ele estava ameaçando a esposa, queria matar a esposa. Ele voltou com o advogado. Não tem isso aqui, viu? Né? A violação do sigilo, já sei onde que você quer chegar. O sigilo, ele só cede em 3 situações. Já cheguei, já entendi agora aqui, ó. Tem um burburinho aqui, agora captei vossa mensagem. Ó. O sigilo só cede em 3 situações. Podem perguntar, viu, gente? Se tiver pergunta, quais são as 3 situações únicas que o sigilo vai flexibilizar? Primeiro, está em risco a vida de alguém. Está em risco a honra de alguém. Está em risco a minha própria defesa. Mas para isso eu posso flexibilizar o sigilo. Então, se alguém falar o seguinte, tudo bem, eu vou matar a Jurema amanhã, eu vou ser punido se eu fizer esse tipo de denunciação? Nenhuma. Por quê? Porque sim, perfeito. Essa situação é uma exceção ao dever de sigilo. Perfeito? É, isso aí. Agora que eu entendi, captei aqui. Entenderam, pessoal de casa? Se alguém chegar para o advogado e falar, gente, comprei essa arma porque sábado que vem eu vou matar a Lucrécia. O sigilo não é maior que a vida da Lucrécia. Então, nesse ponto, você vai dizer, invocando lá o Código de Ética e Disciplina, que é o artigo, se não me engano, já vou ver qual que é aqui, eu tenho a liberdade de violar o sigilo, porque não é uma violação, é a exceção, porque eu tenho que preservar a vida da pessoa. É isso? Parabéns, está correta a observação aqui. Povo. Mas aí isso é que daí não tem sigilo nessa situação. Na vida do advogado, geral. Eu vou ler para os senhores aqui. Atenção. Artigo 37 do Código de Ética e Disciplina. Sigilo. Quais são as exceções? O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, com casos que sejam grave ameaça ao direito à vida, grave ameaça ao direito à honra, ou que envolvam a própria defesa do advogado. Daí não tem sigilo quando está em xeque a vida futura de alguém. Não, o cara que já morreu. Não, já morreu não. Eu estou protegendo para que essa pessoa não seja morta. Eu estou protegendo para que essa pessoa não perca, né, a sua dignidade, e para a minha própria defesa, porque estão me acusando de algo que eu tenho que usar o sigilo para que eu não seja condenado. Perfeito? Perfeito. Aí, muito bem, muito obrigado. Coisa de quem vai passar. Anotaram que é o 37? Eu vou apagar aqui para não misturar com as questões de exclusão, tá bom? Vamos em frente, rapaziada. Então, repetindo a exclusão. Fique de pré. Falsa prova, inidoneidade e crime infamante, delação premiada, lembrando aqui as situações excludentes do sigilo, direito à vida, honra, própria defesa. Vida, honra, própria defesa, vida, honra, própria defesa, para a gente nunca esquecer isso. Muito bem, cavaleiros. E a suspensão? A primeira regrinha de suspensão é que 3 vezes suspenso significa que você, advogado, não entendeu que não podia ser suspenso nenhuma vez. A parte disciplinar, ela existe, mas não é para ser usada. É para as situações excepcionais em que o advogado desvia a conduta.
Infelizmente, os tribunais de ética estão lotados de situações que a gente tem que apurar. Não é para ninguém sofrer nenhuma suspensão. O João Castro nunca recebeu uma suspensão, eu nunca recebi nada. Mas, infelizmente, tem pessoas que acabam desviando do que a gente chama de caminho deontológico. Porque o Código de Ética, o Estatuto, eles falam assim, isso aqui são condutas mínimas. Você tem que ser mais que isso. Mas as condutas mínimas, que é o caminho deontológico, se ele for violado, aí existe o processo disciplinar e as sanções para devolver o cara para o caminho de condutas mínimas esperadas de um advogado. Tá? Então, vamos lá. A conduta mínima, está aqui o caminho deontológico. E o advogado, ele cometeu uma conduta grave, porque só vai receber a suspensão se for grave, porque a censura é leve, a suspensão é grave. Daí vem o sistema todo nosso disciplinar e diz, advogado, não faça mais isso, você vai ficar suspenso por 30 dias e uma anuidade de multa. Volte para o caminho deontológico mínimo de condutas esperadas de um advogado. E o desgraçado vai lá e outra suspensão. Fala, gente, outra suspensão, você não podia ter a primeira, por que você está tendo a segunda? E o cara é um boca aberta, não pede reabilitação nem nada, já tem uma suspensão aqui, toma outra. Vem o sistema disciplinar e diz, volte para o caminho deontológico mínimo. De repente o cara, de novo, fala, gente, já é a terceira suspensão que está recebendo. Esse cara não entendeu que não é para locupletar, que não é para não devolver o dinheiro do cliente, que não é para cometer conduta de suspensão. Já que ele levou 3 suspensões e suspender ele não faz ele entender, suma daqui, o senhor vai ser excluído do OAB. Entenderam? Então ele tomou 3 suspensões, não é para ninguém tomar nenhuma, tomou 3, não se reabilitou entre elas, boca de burro, né? Com todo respeito, tomou 3 suspensões, abre o processo de exclusão e ele vai ser excluído porque teve 3 suspensões. É o que mais tem, dói na gente. Olha, a pergunta que fizeram da decadência, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Pode ficar triste mesmo, aborrecido. Eu já julguei colega que a primeira suspensão do cara foi em 95. Daí uma em 2015 e a outra em 2020. 3 suspensões, abre o processo de exclusão. Ele falou, mas gente, eu nem lembrava. Você não lembrava, né? Mas a OAB lembrava. Está aqui, você não pediu reabilitação. Ah, mas o que é que eu faço? Primeiro o senhor está sendo excluído do OAB, agora vai fazer alguma coisa. Entenderam a falta de... Como dizem que em casa de ferreiro espeto de pau, né? O cara advogado deixa os troços lá e não está nem aí, não responde nada. E a gente tem que excluir esse advogado, porque a prescrição conta do último. Vai contar, na terceira suspensão, quando transita em julgado, que daí o sistema manda, acabou de ter a terceira. Daí já vai para abrir um processo de exclusão, porque ele teve 3 suspensões. Recebeu 3 suspensões, meu amigo? Abre o processo de exclusão, vai ser excluído da OAB. Perfeito? E agora, quais são os casos de suspensão? É o FRICA. Ai, Frica, fique deprê. Frica, fique deprê, né? Aqui é a suspensão. O que significa isso aqui? Fraudar a lei junto de terceiras pessoas. Fraudar a lei com terceiros. Ele se junta com a catervinha ali para fraudar a lei. O R, reter autos. Não tem mais autos físicos, né? Isso aqui caiu em desuso. Ou extraviar. Ficou uma letra morta, né? Estamos gastando tempo para falar algo que nem existe mais. Aqui é a inépcia. Vocês já sabem que a inépcia profissional é aquela pessoa que não sabe fazer nada, né? Que Deus me perdoe. Daí a gente suspende para que a pessoa volte a estudar e saiba o que é advogar e levantaremos a suspensão dessa pessoa. E o C aqui é a conduta incompatível. Incompatível com a advocacia. Conduta incompatível. Manter conduta incompatível com a advocacia. Como é um tipo aberto, o legislador, o Paulo Lobo, falou, vou dar 3 exemplos para vocês aqui. Primeiro, prática de jogo proibido.
Jogo de azar proibido. Viu? Vou falar uma fofoca, mas eu sou muito fofoqueiro, mas eu falo que eu sou, né? A pessoa fala, posso te contar um segredo? Eu falei, pode, mas eu também vou contar, eu não vou guardar para mim. Você não guarda, como é que os outros guardam, né? Quem conta sabe que vai vazar. João Castro, também conhecido como João Lindo, homem maravilhoso, e ele certamente sabe que ele gosta de um joguinho de baralho a dinheiro. Tomar uísque Macallan, pokerzão lá, charuto e dinheiro grosso, dólar, chave de carro em cima da mesa e pau torando lá. Um jogo de baralho que tem aqui em Aparecida de Goiânia, não sei onde tem lá, diz que é uma casa que não tem janela e cheia de câmeras, sempre tem carro. Você fala, o que tem carro aí? Não tem uma placa nessa casa. Pode saber que se você vê uma casa assim, é jogatina proibida, né? E o Joãozinho, na ingenuidade, um maravilhoso, certa vez ele falou o seguinte, né? Postou, na época que só tinha Facebook, ele postou, olha gente, faz anos que eu venho aqui na boca do baralho e hoje eu ganhei. Daí postou aquela mesa cheia de ficha, maço de dólar com um elastiquinho assim, ó. Hoje eu ganhei aqui o pôquer da rapaziada. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, João, tira já isso, porque não tem nada a ver com nada. Você é advogado militante, você está confessando que você mantém conduta incompatível com a advocacia, pois você disse que há anos vai na boca do baralho, e certamente não emitem nota fiscal aí, porque é baralho proibido, o senhor está praticando jogo de azar proibido, o senhor vai levar uma suspensão da OAB. Eu falei, não é possível. Eu falei, assista a aula lá do Frica DP, lá você vai ver. Ele tirou imediatamente, sorte que não deu nada, né? Isso apenas para a gente lembrar que a prática de jogo de azar é proibido. Ah, tem um campeonato de pôquer da Associação Brasileira. Não, estou falando de placa de jogo proibido, né? É a cacheta, o baralho é dinheiro, maquininha escondida por aí. O Paulo Lobo não queria que os advogados fossem viciados em jogo de azar, tanto que ele disse que, se isso for comprovado, o advogado fica suspenso. Por que será que tem isso no estatuto? Que é duro, né? O jogo é um vício, gente. O cara que está acostumado com isso, levanta o dinheiro da dona Lucrécia, 100 mil reais, daí passando na frente da boca do baralho, tem que ir para casa, eu vou tentar a sorte só um pouquinho. Ele sobe lá com 100 mil da dona Lucrécia, ganha a primeira, parece que os caras sabem, ó, chegou boca de burro, ganha a segunda, fala, tô com a mão quente, vou dobrar a aposta. Daqui a pouco, 4 da manhã, o cara saindo lá, judiado, perdeu tudo. E onde é que ele vai juntar 100 mil para devolver para cliente? Aonde? Voltar no baralho, tentar sorte de novo? Né? É por isso, e olha a reflexão que eu invoco dos senhores, o estatuto invadindo a nossa vida pessoal. O que ele tem a ver se eu sou viciado no jogo de baralho? Está na lei. Está na lei. Goste ou não, está na lei. Qual é o segundo exemplo? Conduta incompatível com a advocacia. Letra B. O pessoal que gosta de enrolar uma perninha de grilo para queimar lá no... Tem um bambuzal ali atrás do fórum. Delícia, né? Lá no vaca atolado, putz, fumar um breuzinho aqui, né? É o tóxico. Delícia, um Bob Marleyzinho para nós, né? Tóxico, alcoolismo, gente. Alcoolismo é fogo, viu? Cara que não controla, né? Inimigo do fim. A gente fala, gente, agora vamos embora. Mais uma. Saideira. 4 da manhã, todo mundo, saideira. Cara, pelo amor de Deus, essa desgraça aí. Todo mundo cozido, né? Eita desgraça. E a terceira situação da conduta incompatível com a advocacia é a incontinência pública. Incontinência pública e escandalosa. Incontinência pública e escandalosa. Aquela pessoa que carinhosamente a gente fala sem noção. Lá vem o sem noção, né? O cara, puxa, de novo isso, de novo isso. Vou dar exemplos, né? Infelizmente, tem de tudo nessa vida. Tinha um advogado que ele colocava roupas de super-heróis porque ele achava que era um marketing positivo, que ele falava, o advogado da sala de justiça. E ele dizia que a sala de justiça era a sala do escritório dele. Daí o cara saía um dia vestido de Homem-Aranha, outro dia de Superman, outro dia de Batman, com a roupa mesmo. Uma roupa de carnaval, roupa de fantasia de loja
de nylon, né? Aquele calorzão, o cara com aquela sudorese que fica bem aqui nas costas, aquele suorzinho aqui, né? A rodela de suor aqui, o cara com aquela roupa de super-herói, de sapato bico fino e a pasta de couro, né? Indo para o fórum. Falou, gente, o senhor não pode fazer isso. Ele falou, eu tenho liberdade da Constituição Federal. Falei, meu amigo, desse jeito não vai dar. O senhor está em curso na conduta incompatível com a advocacia por incontinência pública e escandalosa. E o cara foi condenado. Falou, gente, pare de fazer. Ele achava que estava arrasando. E, na verdade, era uma conduta, uma incontinência pública, né? Teve um outro caso que aconteceu em São Paulo. São Paulo também tem de tudo, né? Um advogado que ele atrapalhava as sessões do TRT, que ele fazia, eu só vi o acórdão, eu não presenciei, não sei como é que é. Ele só fazia assim, o advogado que reiteradamente ia às sessões e fazia um grunhido como se cabrito fosse. Daí ele pegou uma suspensão por conduta incompatível com a advocacia. Eu fico imaginando, gente, o ser humano, o que eu vou dizer, né? O Tribunal do Trabalho, todo mundo lá, né? Tem que pegar a beca lá, os desembargadores julgando, trata-se de recurso de revista. Bé. Trata-se de bé. Até que uma hora, bé, tá ali o Lazarento ali. Pegaram o cara, filmaram tudo, ficou comprovado que ele fazia isso, não sei se... não sei, né? Só sei que é um exemplo didático para vocês saberem que existe a conduta incompatível com a advocacia. Vou dar um outro exemplo. Advogado que ele ia nos júris e tocava violão. O réu tem que ser absolvido, e não sei o que, os órfãos que chorem, não sei o que. Oh, desgraça. Ele falava, mas o júri é livre. Para com esse negócio. E o cara, pô, monte uma dupla, vai no bar tocar. Aqui uma coisa respeitosa. Chegar na hora de encher o saco do cara, nós vamos te denunciar por conduta incompatível. Aqui não você pode ficar. Mas ele falava coisas da situação, mas tocando violão. Tipo um repentista, né? Tem gente que acha que pode. E tem gente que achava que era em curso aqui como incompatibilidade por uma incontinência pública escandalosa. Perfeito? E o A, olha o que eu vou fazer aqui, tá filmando, ó. Cheiro de questão, gente. Cheiro de questão. Vai ser suspenso aquele advogado que vier da sua conduta trazer assédio moral, assédio sexual e a discriminação. Vai receber uma suspensão, 30 dias ou 12 meses de multa. Meus amigos, fraudar a lei com terceiro. A única vez que eu recebi um processo para julgar disso era um advogado que participava da ciranda da fraude ao DPVAT. O advogado era uma das peças da fraude ao DPVAT. Tinha um cara lá no hospital, tinha um cara que falsificava um atestado, o advogado fazia parte de um grupo de pessoas, então ele, junto de terceiros, ele fraudava documentos para conseguir um DPVAT lá que não podia. Sei que o cara estava no meio disso aí, e aí ele foi suspenso porque ele estava como partícipe de uma conduta dessa. Reter ou extraviar autos é eu pegar o processo e não devolver. Se eu extraviar, cai aqui. E se eu reter, não devolver após intimado, tem que ter intimação para devolver aqui, ó. A retenção só é abusiva após intimado. O advogado foi intimado para devolver e não devolveu. Daí então ele está retendo abusivamente. Imagine que eu estou 6 meses com o processo. Essa retenção é indevida? Ainda não. Daí vai os pessoal do funcionário lá e fala, pessoal, esse cara que está 6 meses, manda intimação para ele. Daí sai lá, devolver o processo em 48 horas. Não devolvi. Aí a retenção é abusiva, vou receber uma suspensão. A inépcia profissional já falei, aquele advogado que não sabe fazer nada, vai ficar suspenso. Conduta incompatível, jogo de azar, tóxico, alcoolismo e a incontinência pública escandalosa. E o assédio moral, sexual e discriminação. Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, tem que estar trabalhando. O advogado, advogando, ele vai cometer essas duas figuras aqui. Assédio moral é o bullying. Seja com palavras, com gestos, né? Assédio sexual, contra a vontade da vítima. Lembre daquele negocinho de pare, né? A palavra, gesto que tragam humilhação sem a anuência da vítima. E a discriminação geral, pessoal. Não precisa estar no ambiente de trabalho.
A discriminação, basta você estar saindo do jogo lá, faz uma discriminação ferrada lá, filmar. Você é advogado? Uhum. Pode se preparar que o bambu vai gemer lá no TED. Eu vou levar essa cena aqui no Tribunal de Ética, porque um advogado não pode praticar a discriminação em qualquer lugar. Perfeito? Então, suspensão. 3 suspensões e exclusão. Já certo? é direta a exclusão. 3 suspensão já é direta a exclusão. Abre o processo. Ou abre o processo. Abre o processo. Abre o processo. 3 suspensões, abre o processo para exclusão. Abre o processinho, que daí tem que dar a defesa. Daí eles falam na defesa assim, olha, é uma pena desproporcional, etc. Mas tem o processo de exclusão próprio por 3 suspensões. Perfeito? Pessoal, e aqui que vem o nosso milagre. Todo o resto é censura. Sério, professor? Aham. Todo o resto é censura. Todo o resto, o que você imaginar aqui, que não está no FIC Depre, não está no Frica, pode crer que vai ser censura. A maioria das situações são puníveis com censura. E vocês bem sabem que um processo que é punível com censura, inventaram uma ferramenta muito boa chamada TAC. Termo de ajuste. Eu sou super a favor do TAC de conduta. O que é o TAC? A sanção do cara, depois que o processo acabar, vai ser censura. Porque ele fez publicidade irregular, porque ele violou o sigilo, porque ele imputou um fato criminoso a terceiro, enfim, nós vamos falar um por um aqui, estava com uma sociedade irregular, seria punível com censura. A OAB chama o cara e fala, bonitão, vem cá, você quer responder o processo inteiro? Vai levar 3, 4 anos, vai gastar... Você não quer assinar o TAC já? Você tira a tua propaganda irregular ali e daí a gente fica todo mundo feliz, estamos abraçados, cantando aqui. Vamos acabar já com isso? Assinou o TAC, ele fica 3 anos na geladeira, só lembrar que 1, 2, 3 tem 3 letras, fica 3 anos num arquivo provisório para saber se ele vai cumprir o que ele prometeu. E depois desses 3 anos, é só lembrar que TAC tem 3 letras, depois desses 3 anos ele cumpriu o TAC, não errou mais, vai para o arquivo definitivo. Então, acabou. O TAC é uma forma de já acabar com os problemas éticos antes de esperar um processo inteiro acabar, para dizer, olha, você vai ser censurado. Ele já assina o TAC de uma vez. Quem pode assinar o TAC? Advogados e estagiários. Advogados e estagiários, desde que seja punido com censura ou se trate de publicidade. Nem precisava dizer que ou se trata de publicidade, porque a publicidade é punível com censura. Porque tudo que não está no FIC Depre Fric é punível com censura. Está escrito aqui publicidade irregular, publicidade. Não está. Então é punível com censura. Mas eles quiseram colocar, Todo caso punível com censura que se tratar de publicidade. É possível oferecer um termo de ajuste de conduta, tanto para advogados como estagiários. Ele vai ficar 3 anos no arquivo provisório. Se não voltar a fazer a conduta, vai para o arquivo definitivo e acabou. Um processo a menos que nem precisou ser instruído lá na OAB. Quais são os requisitos do TAC? Requisitos. Ser punível com censura. O advogado ser um réu primário, ficha limpa, não pode ter nada na ficha dele. Se eu já tenho uma suspensão, não vão me oferecer um TAC. E essa situação não pode ter trazido repercussão. Pô, o troço trouxe uma repercussão, saiu no jornal, saiu no WhatsApp, viralizou. Você vai fazer TAC? Aí não, Então, não pode
para casos que tenham uma repercussão prejudicial, repercussão negativa, né, para a advocacia. É punível com censura? É. O cara é réu primário, ficha limpa? É. É algo que trouxe uma repercussão? Não. Então vai assinar o TAC. Assina o TAC, fica 3 anos no arquivo provisório e daí vai para o arquivo definitivo. O cara continua sendo ficha limpa, não vai ter nada na ficha dele que desabone, pois sequer o processo foi levado a cabo porque ele assinou um TAC. Gostoso o TAC, né? Legal, né? Gente, eu vou repetir e aí eu vou perguntar e todos vocês e você que está em casa dormindo, tá dormindo, seu safado, né? O cara meio dormindo, a aula tá assim, ó. Acorda, desgrisa, acorda, cara. Pançona velha tá cheia. Tem que até abrir a calça para assistir a aula, né? Eu te meto a mão na cara, rapaz. Custava comer uma saladinha para assistir a aula, teve que comer aquela costelona, né? Eu te meto a mão nessa cara, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir aqui. Como que um advogado é excluído da OAB? Fique deprê. Vai ficar feliz o deprê, o cara foi excluído. Vai ficar deprê. Como? Se ele fizer falsa prova para ingresso na OAB. Ora, o recurso aqui não vai ter feito suspensivo. Depois dele ter sido condenado, nas instâncias, ele já fica sem trabalhar, porque ele não devia ter ingressado na OAB. E inidoneidade, que é um requisito para ser advogado, e se ele praticar um crime infamante, a justiça manda para que a OAB veja se ele vai ser excluído ou não. E o deprê, o que é? Delação premiada. Está lá no artigo 7º, veio com a Lei 14.365, um advogado que delatou quem foi ou é cliente, fez uma delação premiada dele, não estou falando do advogado dele, aí ele vai receber a exclusão. Foi conversado aqui, pessoal, mas e se ele confessar que o cliente dele quer matar alguém amanhã? Se tiver em jogo a vida, a honra de alguém ou para a própria defesa, aí são situações excepcionais que ele não viola sigilo, não vai ser punido por isso. 3 suspensões, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, já encheu o saco, abre o processo de exclusão, porque já levou 3 suspensões, não era para ter nenhuma, o bonitão já está com 3. E daí tem o frica, fricou, frica, o que é o frica? Fraudar a lei junto com terceiros. O advogado está junto de 2 ou 3 pessoas ali e está fraudando a lei. E aí ele vai receber a suspensão, reter autos ou extraviar processo, nem tem mais, né? Mas esses caras, quando tinha, recebiam suspensão. Inépcia profissional, não sabe trabalhar, vai ficar suspenso. Até quando? Até provar que já sabe o que está acontecendo aí. Conduta incompatível com a advocacia. É um tipo aberto, mas o legislador dá 3 exemplos para a gente, né? O jogo de azar, cacheta dinheiro lá na boca do baralho, tóxico, gererê, alcoolismo, pudim de cachaça, né? E a incontinência pública e escandalosa. Esses caras vão receber o quê? Suspensão. E o assédio, moral, sexual e discriminação. Cheiro de prova, viu? Vocês estão olhando aqui, assédio moral e sexual. O assédio moral é o bullying, né? O assédio sexual, a pessoa não permite, com gestos, palavras, continua fazendo. Os 2 primeiros em ambiente de trabalho, trabalhando, advogando. A discriminação, basta filmar um advogado praticando uma discriminação que a OAB tem interesse em apurar e, se ficar comprovado com ampla defesa e contraditório, vai receber uma suspensão. Todo o resto é censura. Tudo que você imaginar que não está no FIC-DEPRE e no frica, vai ser punido com censura. E daí você já lembra, peraí, se é punido com censura, não é possível assinar um TAC? Como é que faz para assinar um TAC? Ele é primário? Ficha limpa. Esse assunto não trouxe nenhuma repercussão? Não trouxe. É punido com censura? Então eu vou assinar um TAC, termo de ajuste de conduta, que eu fico lá 3 anos no arquivo provisório e aí vai para o arquivo definitivo. Eles falam também nas situações de publicidade. Advogados e estagiários podem assinar o TAC, se comprometendo a tirar essa publicidade irregular. E é isso que é o TAC nos casos de censura. Perfeito? Agora eu vou ler o tipo disciplinar. Eu vou ler o tipo disciplinar e vocês vão acertar. Vocês. Não pode. Vocês vão acertar se é ou não é. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos aqui para mais uma
Colerada do Mingau da Aprovação. A brincadeira agora vai ser essa. Abram o artigo 34, que tem 30 incisos. Eu vou perguntar e os senhores vão responder se é exclusão, se é suspensão ou se é censura. Os senhores vão responder. Eu já fiz a minha parte. Eu vou perguntar e eu duvido que alguém erre. Vamos lá. Então, na prova, se cair um negócio que diga lá uma situação, faça rapidamente no cantinho, fique de pré-fric, e aí você vai tirar de letra. Então, vamos lá. Constitui infração disciplinar. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar o exercício ao não inscrito. Então, você tem o teu escritório da advocacia, você tem um estagiário que se chama José, e você é o advogado João, e você já faz o timbre da petição João e José Advocacia. Espera aí. Para ser João e José, os dois tinham que ser advogados. O cara não é advogado. Por que você pôs no timbre, lá no cabeçalho, da tua petição, João e José, seu cara é estagiário, bacharel? Por quê? Ai, não sabia. Não sabia, né? O caso foi levado à OAB. E a OAB está te acusando de facilitar a não inscrito o exercício da advocacia. Você vai ser excluído? Falsa prova para ingresso, não, porque você já é advogado, não é crime infamante, não. Fraudar a lei com terceiros, não, reter a inépcia com... Qual é a sanção que ele vai receber? Censura. E é possível falar, vamos fazer o seguinte, eu assino um TAC, obrigado, Marcos, e eu prometo não fazer mais isso. Assina o TAC, tira o nome do bacharel da petição, lá do cabeçalho da petição, do timbre, e segue a vida. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque é punível com censura. Marcos é maravilhoso, morram de inveja, ó, aguinha geladinha. Delícia. Então vocês já acertaram a primeira situação. Vamos para frente. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos da lei. Você se junta com os teus amigos advogados e você, em vez de entabular um contrato e levar para a OAB, vocês já colocam a placa na sociedade de vocês, anjos da lei, advogados. Sociedade de advogados, anjos da lei. Existe, não adianta olhar para mim com essa cara. Põe no Google aí, anjos da lei. Atendemos 24 horas, ligue já para os anjos da lei. Pode um escritório de advogados se chamar anjos da lei? Só se alguém se chama José Anjos da Lei da Silva. Daí é o nome dele. Então a gente sempre pensa, se eu tiver um filho, eu vou pensar o nome, né? Um nome bacana, que já pode usar, se ele for advogado, né? Eu sempre pensei em ter um nome, que Deus me perdoe, mas eu queria assim, habeas corpus advocacia criminal. Pô, sensacional, né? Posso uma sociedade chamar habeas corpus? Não pode. Daí eu pensei, vou dar um nome lá, meu filho, né? João Habeas Corpus Palma. Daí os caras não podem. Como é que não pode? Está aqui meu nome, rapaz. Né? Lá no Paraná, denunciaram um que o cara falava Braddock Advocacia. E o Braddock tinha os filmes do Braddock. Daí denunciaram. Falaram, mas o meu nome é Braddock. Daí não tem o que fazer. Mas no caso que estou falando para os senhores aqui, os anjos da lei. Daí falaram, mas vocês são sócios? Somos sócios. Cadê o contrato? Não estamos, cada um já é advogado, cada um, mas a gente trabalha junto. Pô, então essa sociedade está irregular. Qual é a sanção que esses advogados vão receber? Eles vão ser excluídos da OAB porque tinha uma sociedade irregular que se chamava Anjos da Lei? Vamos suspender eles porque tinha uma sociedade irregular chamada Anjos da Lei? Qual é a sanção? Vocês acertaram. Todas as pessoas dessa sala acertaram que é possível assinar um TAC? Tira essa porcaria dessa placa aí, joga o timbre do papelada fora, vão na OAB, protocolo aqui o contrato da sociedade, coloca o nome de vocês e tá certo. Fica 3 anos aqui e depois acabou. É isso? É assim que funciona. Continuando aqui, ó. Valer-se de angariador de causas ou angariar ou captar causas. Já estou lendo o 34, o 3 e o 4. Que é aquela sociedade de advogados que tem alguém para ir a campo como se fosse um representante comercial. Esses dias eu estava no meu condomínio, eu nunca vou em reunião de condomínio, fui nessa reunião, uma má vontade, né? Todo mundo discutindo, de repente chegou um cara lá, terno, gravata, homem perfumado, muito bonito, inclusive, e ele falou, gente, vocês que financiaram o apartamento,
Esse financiamento aí é discutível. Eu estou com as procurações aqui de um escritório, né? Se vocês quiserem, eles entram com a ação. O bonito, o senhor é advogado? Não, eu não sou. O que o senhor está fazendo aqui? Não, eu só quero mostrar que eles são ótimos advogados. Aí quem quiser assina aqui a procuração que está... Fala, Lazarento, você está captando causa. Captação de causa. Os advogados que ele foi lá dizer, que tinha até o nome, passavam um slide para a gente lá. Esse advogado que tem uma pessoa que sai captando causas, angariando causas, eles vão ser excluídos da OAB? Porque mandou um cara captar causa lá no nosso condomínio? Falta prova, inidoneidade, que me fala. Não, aqui não. Vamos suspender esse danado, né? Fraudar a lei terceiro, retirar autos, conduta. Qual é a sanção que aquele advogado que tem um captador de causas que sai na praça captar causa, qual é a sanção que ele vai receber? Censura. Todo mundo acertou. Você de casa acertou? Porque todos aqui falaram censura. Então é possível assinar um TAC, olha, nunca mais mande um cara captar causa para você? E aí fica 3 anos no arquivo provisório e depois acaba. Vocês é que estão acertando, não sou eu. Assinar qualquer escrito destinado a um processo judicial que você não tenha elaborado. Esses dias eu estava lá no conselho onde eu trabalho e começou a vir ações iguais, assim, defesa de médico igual. Inépcia da inicial e falta de correlação do artigo do Código de Ética, não sei o quê. Eu falei, nossa, será que alguém deu uma palestra sobre isso? Algum congresso nacional? Daí os estagiários que sabem tudo, né? Mastigando chiclete. Professor, banco de petições, senhor. Como é que é? Banco de petições. O que é isso, gente? Vem cá, professor. Aqui. Escreve aí, banco de petições, defesa médica. Pum, a defesa dos caras. Cheguei a me arrepiar, falei, mas gente, que escritórios grandes, preliminarmente, tudo copiado de um negócio chamado banco. Falei, gente do céu, mas nem para falar assim, consequentemente, outro sim. Sabe que eles mudaram um pouquinho, né? Nada. Tudo copiado de negócio do Google. Eu falei, gente do céu, é de pegar tudo isso aqui e mandar para a OAB. Porque eles assinaram e protocolaram um negócio que não fizeram uma linha. Não mudaram nada. Copiaram plágio, né? Plágio que fala. E aí? Aquele advogado que assinou e protocolou algo que ele não elaborou, nada. Só Ctrl-C, Ctrl-V o trabalho que ele teve. Cobrou 15 mil do médico lá para se apresentar. Vamos excluir o Ctrl-C, Ctrl-V lá, o cara que usou algo que ele não elaborou? Não. Vamos suspender, fraudar a lei terceira, retirar, inépcia profissional? Não é, né? O que vai ser? Censura. Se um advogado, né, for flagrado usando algo que ele não elaborou, ipsis literis, vai receber uma... Gente, vou ser sincero, que ninguém aqui também é hipócrita, né? Às vezes você acha um negócio tão bem feito que você se inspira nele. Fala, nossa, essa ação aqui igual a mim me deu uma inspiração. Mas muda um comecinho, né? Muda um finalzinho. Pelo amor de Deus, entendeu? Às vezes a gente se inspira em pessoas que fazem trabalho bem, mas não vá copiar, secar, porque daí você vai ter que responder no Tribunal de Ética. O judiciário pode fazer essa denúncia? O judiciário pode. Pode um juiz mandar para lá e falar, olha aqui, ó. Pode? Pode. Quem trabalha com juiz aí já vai lá naquele negocinho do Google, modelinho lá, já pega e manda lá. A OAB vai apurar isso, se ficar comprovado, vai receber uma censura. Se ele for um primário, ficha limpa, é possível assinar um TAC? Ó, não me vá copiar mais, hein? Tá bom, doutor, tá bom, assina ali e vai seguir a vida dele. Vocês que estão acertando, hein? Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo a boa-fé quando fundamentada na injustiça da lei ou um pronunciamento judicial anterior ou na sua inconstitucionalidade. Esse é aquele advogadão que simplesmente dá um chute contra a lei sem dizer que a lei é inconstitucional. Ele simplesmente advoga contra o texto de lei sem nenhum argumento que diga, olha, essa lei é inconstitucional. Então, esse cara que faz essa ação, por exemplo, eu estou defendendo aqui o cara que está sendo despejado. O cara fala, não vou sair da casa aqui porque não é justo isso. E, a casa nem era boa, né? Não tem argumento jurídico nenhum. Ele poderia dizer, olha, o nosso inquilino aqui
em que pese não pagar, o direito à moradia é um direito constitucional. Opa, já não é mais esse tipo disciplinar aqui. Esse tipo disciplinar é aquele que advoga contra a lei sem ter fundamento algum. O que vai acontecer com o advogado que advoga contra o texto de lei sem levantar um julgado que tenha a dar escoro ou falar que a lei é inconstitucional? Simplesmente dar um chutão contra a lei ali sem argumentos jurídicos. Vamos excluir o cara? Vamos suspender? Você que pensou em inépcia, não se esqueça que a inépcia são vários. Para ser inépcia, tem que falar, o cara por 15 vezes advogou contra o texto da lei, o cara escreve em português errado, o cara protocola ação trabalhista na justiça civil. Ah, bom, daí é inépcia. Mas do contrário não é. Vai cair aonde? Na censura. Vocês acertaram de novo. É possível assinar o TAC? É. Ó, aqui, ó. Violar sem justa causa o sigilo. É aquele advogado que está advogando, por exemplo, na vara de família, o sigilo é inerente à profissão. Ele só vai flexibilizar se tiver em jogo a vida, a honra ou para a nossa própria defesa. O que acontece muito? O cliente que fala assim, ó, doutor, vou te processar, vou te meter um processo no senhor, quero justiça, faz 10 anos que o senhor advoga para mim e não termina. Ele fala, minha senhora, não acaba o processo que não sou o juiz, eu não sou o tribunal, não tem um prazo que eu não atendi, todas as minhas petições são boas. Mas eu, inclusive, eu quero dano moral. Ela pega essa pessoa, e acontece, e entra com ação de dano moral e material, querendo o dinheiro de volta, porque você ainda não resolveu o problema. Faz 10 anos que esse processo existe lá na vara de família. Você vai pegar cópia de tudo e vai fazer a defesa dizer, excelência, olha o serviço que eu já prestei para essa desgriça e está me processando querendo dano material moral. E junta tudo que é sigiloso. Posso? Posso. Porque eu vou, a exceção do sigilo é a vida de alguém, o exemplo que foi dado aqui, a honra de alguém, ou para eu me defender. Eu tenho que usar o material para eu me defender. Perfeito? Então, violar sem justa causa, porque tendo justa causa, aí não é sigilo. Perfeito? Mas esse cara que, por exemplo, pega uma questão sigilosa e joga no WhatsApp ali, e alguém fala assim, putz, isso aqui é o processo do meu irmão, como é que está nesse WhatsApp aqui? É o advogado que tirou a foto aqui e mandou. Pelo amor de Deus, está violando o sigilo. O que vai acontecer com ele? Exclusão. Violou o sigilo, vai ser excluído. Desde que não seja uma delação premiada, não é questão de exclusão. Suspensão? Suspensão também não é. Vai ser a censura. Perfeito? Vamos para frente. Olha, isso aqui cai na prova, hein? Já caiu várias vezes. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem a autorização ou ciência, né, do advogado do cliente adverso. É o famoso 3 cantos. Aquele advogado que, em vez de falar com você, vai direto com o teu... Mas dá uma raiva. Eu acho que isso aqui devia ser, mas é censura. É aquele advogado, você está na trabalhista, ação trabalhista. Você faz o cálculo, você tem que ir com um cálculozinho para saber mais ou menos quanto. Olha, nossa ação aqui é 20 mil, excelência. Está o cálculo que o contador fez, está bem certinho as horas extras. Daí a empresa fala, dou 1.000. Não, é que é 20. Por que eu vou aceitar por 1.000? Não sou louco? Não tem ninguém inimputável aqui? Pelo amor de Deus. Ah, então eu te dou 1.100. Ih, não vai dar certo. Eu baixo para 18 para mostrar boa fé aqui e celeridade. Ah, mas eu não posso pagar mais de 2.000. Então tá bom. Não consegue uns 15? Não. Então não vai dar. Então vamos embora. Nisso, a empresa liga para o teu cliente, sem falar com você. Seu Zé, não quis acertar 1.000. Não, doutor, aqui meu advogado disse que é 20 mil. Está tudo na... Fizemos cálculo, inclusive, sabe-se? Mas então vamos fazer o seguinte. Eu estou com uma caixa de cerveja aqui, 1 quilo de picanha, eu vou pôr no isopor, estou mandando aí com 5 contos, 5 mil reais, a picanha e a caixa de cerveja, tá? E o gelo e o carvão. Mas agora, já o motoboy está indo aí, se assina os papéis que eu estou mandando junto. E vai lá, entrega o troço, o cara assina, e você, advogado, olha o andamento processual. Gente, o que aconteceu aqui? Fizeram um acordo? Peraí, eu sou advogado dele. E embaixo já digo, excelência, esse acordo se deu sem a presença, sem o conhecimento e sem a anuência desse advogado.
Pode o advogado adverso falar direto com o teu cliente? Não pode. Tinha que ter falado comigo, olha, tal. Né? É isso que tinha que... O que vai ser a sanção desse advogado que foi direto falar com o cliente, não falou comigo, que é o meu cliente? Eu fico puto quando isso acontece, fico louco, né? Subo nas tamancas. Mas é exclusão? Falsa prova. Não é. É suspensão? Fraudar a lei com terceiro, reter autos, inépcia, conduta incompatível. Não é. Qual é a sanção que aplica para o advogado que vai falar direto com o teu cliente, fica fazendo tratativa sem falar com você? Censura. Não está no FIC Depre, frica é censura. Segue a vida, pessoal. Prejudicar interesse confiado ao seu patrocínio. É aquela situação que você, do seu proceder, você gera um dano, um prejuízo ao teu cliente. Um caso bem paradigmático é quando você, por exemplo, deixa de juntar uma prova. Daí o cliente fala, olha, não juntou aqui a perícia, advogado. Agora encerrou a instrução. Uma perícia que era boa para mim. Eu gerei um prejuízo ao cliente dessa minha condução no processo. Mas eu vou ser excluído? Não. Eu vou ser suspenso para fraudar a lei, retardar a inépcia por seu conduta. O que vai ser? Vocês perceberam que a grande maioria vai ser tudo censura? Censura mesmo, né? Que mais aqui? Abandonar a causa. Eita, abandonar a causa. É um advogadão que fala assim, vou ficar um mês sem olhar esse processo para ver se acontece alguma coisa. E está lá o processo. Abre o prazo e fecha. Abre o prazo e fecha. E o cara perdendo os prazos. Abandonou a causa. Que exclusão para o advogado que abandona a causa? Falsa prova. O advogado abandonou a causa. Fraudar a lei, reter. Vai ser suspenso? O que vai ser? Censura. Censura. Continua, pessoal. Recusar-se a prestar assistência quando for chamado. Você está lá no fórum, o magistradão olha para você e fala assim, você é advogado? Sim, excelência. Mas é com OAB e tudo? Excelência, eu estou advogando com RG ultimamente. Lá, vai sacar. Por que pergunto isso? Não, é passaporte, é com OAB e tudo. Então vem aqui, estou designando aqui o senhor para fazer a defesa aqui do Joelzinho que está sem advogado aqui no Fórum Criminal. Daí a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, tem defensoria pública lá embaixo, no terra? Tem. Então eu estou desobrigado, porque eu só sou obrigado a prestar assistência se não tiver defensoria pública. E o que a FGV cobra na prova? Eles são espertos. Eles colocam assim, ó. Diante da greve da defensoria pública, o juiz designou o advogado Mévio para fazer a defesa, não sei o quê. Então, se era diante da greve, não tem defensor público. Você vai ter que acatar e fazer a defesa ali? Vai ter que fazer, vai ter que acatar. Se você não fizer isso, você vai pegar uma censura, todo mundo já sabe que é censura. A não ser que você tenha um justo motivo para não aceitar essa situação. Daí, quando tiver a palavra justo motivo, você, justo motivo, né? Aí não vai ter sanção para você. Fazer publicar na imprensa, habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Gente, o que tem disso no Instagram, o que tem disso em Facebook, o cara está postando causas que ainda nem terminaram. Os caras saem assim, abre a audiência. Gente, justiça! 6, 5, 10. Conseguimos absolver o Juarezinho aqui hoje. Justiça, justiça. Processo número 47/2015. Justiça, Juarezinho. Posso ficar postando troço? Veja a diferença. É possível um advogado se filmar no ambiente de trabalho? Sim. O provimento de publicidade autoriza você tirar foto entrando no STJ. Hashtag STJ, hashtag trampo duro, né? Vim trabalhar, advogando, entrando na sala da audiência, né? Tira foto, se filma, fica aqui quando você me filma, você saindo lá, né? Com cara de brabo e tal. Tudo bem, mas você não pode fazer as alegações das razões que você está, dos seus clientes. Você não pode fazer publicando ali as questões forenses, porque você está, inclusive, violando o sigilo
das partes, tá? Então, cuidado. Esses caras ficam falando, né? Tô com uma ação aqui do voo que atrasou, acabei de ganhar R$ 5.000 aqui, pessoal, tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, você não pode falar isso. Quer fazer uma publicidade adequada? Você vai dizer o seguinte, olha, existe uma tese já pacificada, que o atraso de voo é passível de uma indenização, contrate um bom advogado que entenda do assunto, né? Claro que eu vou buscar quem? A pessoa que está descrevendo. Agora você diz, está aqui, ó, está aqui, ação, não sei o quê, o José, meu primo, conseguiu 40 conto. Não posso, porque eu estou fazendo alegações forenses de um processo que eu estou patrocinando e estou quebrando o sigilo dele. Mas o que vai acontecer com esse, eu chamo de pavãozão, né? O pavãozão aqui do Instagram. Exclusão não é. Suspensão não é. O que vai acontecer? Censura. Ó, assina o TAC aqui dizendo que você não vai mais ficar fazendo alegações forenses aí nas redes sociais. Ok, beleza. Deturpar dispositivo de lei ou de julgado, né, para apresentar nos autos. É aquele cara que inventa jurisprudência. Já viram isso? Eu já. O cara procura jurisprudência, que difícil, tem que procurar, tem que achar, né? Daí o cara não acha. Eu vou pôr um não aqui, né? Na frente. Daí o cara, daqui a pouco, vou mudar aqui também. Daqui a pouco o julgado está perfeito para ele. Mas os juízes acham muito estranho. Mas que julgado é esse que não existe? Daí você vai lá no número, ou não acha, que o cara deturpa até o número, ou acha e fala, o cara mudou a jurisprudência, que danado. Né? Ou pega uma lei e só tira só uma parte lá e coloca a palavra não. Não sei o que. O que acontece com quem altera uma jurisprudência ou altera texto de lei num processo dele? Exclusão não vai ser, suspensão não vai ser, também vai ser censura. A maioria das situações é censura. O inciso 15 do 34, vocês que cuidem, gente. Porque é uma coisa que até eu já fiz. Porque geralmente, quando a gente conversa com o cliente, você toma as dores do cliente para você. Mas é impressionante como a gente sofre. No começo da advocacia, a pessoa vem, despeja aquele problema. Gente, eu nem dormia no começo. Eu falei, gente, se eu pegar esse cara na rua, eu dou uma na cara. De tanta coisa ruim que falam da pessoa. Porque o teu cliente começa a aconteceu isso e fez isso. Daí ele cuspiu na cara do cara. Tá brincando? E daí não paga ninguém. E daí pegou, deu um soco e pegou e chutou uma criança. E fala, cara, eu quero matar esse cara, bicho. E despeja aquele problema em você ali. E daí você coloca na petição, né? O cara, você está fazendo a defesa. Excelência. O autor, sim, que é um estelionatário do bairro. Todos sabem que se trata de um ladrão, de um cara que não paga. É um 71 na cabeça, o autor. E o meu cliente é vítima desse estelionatário. E você xingando o cara ali e dizendo, peraí, o estelionato é crime? É crime. Se sou eu ia dizer o seguinte, excelência, notifique a defesa para juntar uma sentença transitada em julgada por estelionato em nome do autor, sob pena de crime de calúnia e encaminhamento para a OAB por violação do artigo 34, inciso 15, porque está fazendo em nome do constituinte imputação de um fato criminoso ao meu cliente. Tem que cuidar. Às vezes, quando eu faço coisa que está muito apaixonada, eu peço para alguém ler. Aí vem tudo cortado, né? Você xingou tudo isso aqui. É verdade. Então, vamos fazer só aqui as situações de direito. Então, cuidado. Se você fala, olha, excelência, em verdade, o réu sim, que é um baita de um estelionatário, você se contamina com esse xingamento, deve estar imputando um crime à pessoa. E aí você vai responder perante a OAB, porque você imputou a terceiro um fato criminoso, sem a anuência do cliente. Agora, se o cliente falou assim, doutor, fale que ele é estelionatário. Puxa, mas a gente não tem prova, a gente não sabe. Isso aqui a gente só xinga, dizendo que estelionatário é um crime. Não, mas eu quero. O senhor quer? Então o senhor assine. Daí no final da petição eu peço para o cliente assinar
para dizer assim, excelente, essas palavras são o cliente está fazendo, eu só estou peticionando aqui. Que daí não é você, advogado, aí o cliente que quer que faça. Mas nunca façam isso, que daí é ele que vai responder, porque ele está caluniando alguém. Imputar um fato criminoso a quem não tem uma sentença condenatória transitada no julgado, você está caluniando. Perfeito? Então, cuidado. Vou ler de novo a você que está em casa. Fazer em nome do cliente, sem autorização desse, imputação de fato definido como crime. É ficar jogando lá que a pessoa, ele é um estelionatário, ele não sei o que, e ele não é. Você, advogado, vai responder e vai pegar, todo mundo já sabe, estou até sem graça, vai pegar uma... Todo mundo cansado, né? Vamos levantar! Deixar de cumprir prazo estabelecido emanado no órgão autoridade da OAB, matéria da competência, depois de regularmente notificado. Esse é aquele advogado que recebeu, por exemplo, uma notificação para em 15 dias tirar uma placa que estava inadequada, né? Eu dei o exemplo para os senhores aqui que eu não posso anunciar outra profissão junto com a advocacia. Eu posso exercer. Eu dei o exemplo aqui que eu vi, né? Aqui não, do setor bueno, advocacia, compra, venda e locação de imóvel. Eu posso fazer compra e venda de imóvel o dia inteiro dentro do escritório de advocacia. O que eu não posso é anunciar. Perfeito? Perfeito, né? Então, se eu descumprir uma notificação do OAB, também receberei censura. Agora começa a mudar. Estamos no inciso 17 em diante. Prestar concurso a terceiros para ato que venha a fraudar a lei. Censura? Não tem bobo aí. Todo mundo aqui, censura aqui. Está aqui, ó. Fraudar a lei com terceiro, suspensão. Estou lendo a lei. Receber valores da parte contrária ao terceiro sem expressa autorização do constituinte. Esqueci de escrever aqui, ó. Que sempre que falar com dinheiro é suspensão. Dinheiro é suspensão. Então, receber valores. Pô, valores? Você está mexendo com dinheiro? Dinheiro é suspensão. Locupletar-se às custas do cliente. Censura? Locupletar-se. Locupletar-se é dinheiro. Dinheiro é censura, eu te mato, hein? Recusar-se a prestar contas do dinheiro levantado em nome do cliente. Recusar a prestar contas vai ficar suspenso até pagar a dívida. Reter ou extraviar autos. Suspensão. Olha que gostoso. Deixar de pagar a anuidade da OAB. Era suspensão. Só que isso caiu. Anotem aí, pessoal, que o STF declarou inconstitucional suspender alguém por não pagar anuidade de conselho ou ordem. É inconstitucional, senhoras e senhores. Então podem riscar o inciso 23, porque o STF, de forma sábia, o STF foi muito inteligente. Lá no meu conselho, que é o CRM, a gente nunca deixou falar, ó, doutor, o senhor não vai fazer o plantão hoje que o senhor não pagou anuidade. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, cara, né? Daí que ele não vai ter dinheiro para pagar a anuidade mesmo. E na OAB era assim. Você não tem dinheiro para pagar a OAB? Então eu não vou deixar você trabalhar para ter dinheiro para pagar a OAB. Mas se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Mas você precisa pagar a OAB. Mas o senhor não me deixa... Não vai acabar nunca. É uma loucura. Graças a Deus, obrigado. A STF falou assim, ó, peraí. Se o cara não paga, você não vai proibir ele, não vai suspender ele. Era a suspensão mesmo. E aí o aluno fala assim, professor, que bom que não precisa mais pagar a OAB, né? Quem é que falou isso, filho de Deus, né? Eu estou dizendo que o senhor não vai ser suspenso, mas a OAB vai ligar todo dia para você, vai mandar carta para tua casa, vai te pôr lá no protesto, e vai entrar com execução. Não se preocupe que eles vão te infernizar.
Mas você vai ficar suspenso? Não, não vai ficar suspenso. Eu vou aproveitar para já dizer uma coisa aqui que o STF disse também, só para vocês já terem em mente isso. Os defensores públicos de São Paulo entraram com uma ação para não pagar a OAB. E daí eles falavam assim, como a gente passou no concurso e virou defensor público, a gente já tem a carteira de defensor público e a nossa capacidade postulatória é ser defensor público, que a gente só advoga para aqueles que podem ser atendidos pela defensoria. E aí perderam em primeira instância, perderam em segunda instância, que a OAB diz, não, tem que pagar, né? Subiu, foi para o STJ, e o STJ disse, puxa, sabe que eles estão certos, não precisa pagar anuidade, não. Eles sequer precisam estar inscritos lá, porque eles são defensores públicos, a não ser que ele queira advogar fora da defensoria. Então não precisa mesmo. Foi para o STF, Gilmarzão Mendes confirmou lá, e o STF disse, está lá, que a carreira de defensor público não precisa se registrar na OAB. Daí você lê a lei, lê o código de ética, não, que o defensor tem que se inscrever. Mas o STF disse que é despiciente, se inscreve se quiser. Eu conheço defensores públicos que estão inscritos na OAB, que o cara quer ser conselheiro, o cara quer participar da caixa de assistência, o cara gosta de ir na OAB, quer participar da comissão, né? Quinto constitucional, enfim, ele gosta, quer. Mas tem uns que falam assim, o cara mais pão duro, fala, eu não vou me inscrever na OAB. Não, o senhor não pode advogar fora. E daí, não quero mesmo. Se eu sou defensor, meu salário já está bom lá, não quero saber disso. Então, o defensor público está dispensado de se inscrever na OAB. São as duas decisões aí que podem mexer alguma coisa na tua prova. Primeiro, não fica suspenso por não pagar anuidade. Segundo, a carreira do defensor público, que os caras que fizeram concurso e passaram, se registram na OAB apenas se quiserem. Não precisa. Eu acho essa decisão perigosa. Sabe por quê? Se todo mundo fosse anjo, não precisava de tribunal de ética. Aí você chega lá um dia, o defensor público, que são maravilhosos, eu estou fazendo a título de experiência intelectual aqui, o cara tá pé da vida, e você chega na audiência, o cara chega para você e fala, diz aí, lazarento. Excelência, põe em ata que ele falou. Excelência, põe em ata que eu chamei o advogado de lazarento, porque porco é. Que isso, Excelência? Vamos encaminhar para a OAB isso aí imediatamente. Ele fala, eu nem sou inscrito lá. Mas e agora? Manda para a defensoria. O José, manda para a defensoria. É diferente você mandar para a OAB do que mandar para a corregedoria lá, etc e tal, né? Sabe Deus, não sei nem que pena que aplicam lá, um abraço, uma advertência, não sei, nem quero saber. Mas só saiba que não tem a chance de você, Deus o livre, enfrentar alguém lá, ou alguém que perca prazo, que não sei o quê, não está passível desse tipo de situação. Hashtag reflexão, né? Reflitão. Muito bem, incidir em erros que evidenciem inépcia profissional. Já sabemos que a suspensão ficou chato até. Manter conduta incompatível com a advocacia. Ah, pessoal, está muito fácil. Fazer prova, falsa prova para inscrição na OAB. Falsa prova está aqui, a gente sabe que é exclusão, professor. Praticar crime infamante. Exclusão, professor. Tornar-se inidôneo. Exclusão. Praticar assédio moral, assédio sexual e discriminação. Suspensão, professor. Os senhores viram que ficou fácil demais aplicar a suspensão analisando os tipos disciplinares da OAB? Ficou moleza, né? Graças ao nosso esqueminha que a gente encerrou aqui. Vou apagar para a gente tocar o nosso barco para frente. Muito bem, antes de apagar, a gente sempre faz um review. Senhoras e senhores, você que está em casa aí, exclusão só vai ser excluído se foi por falsa prova para ingresso na OAB. A pessoa não tinha requisito, estava incompatível. O cara é policial, não podia, passou, está lá com a carteirinha, vai ser excluído. Mas o recurso dele não possui efeito suspensivo. Inidoneidade, não tem idoneidade para ser advogado. É aquela situação, combinando aqui com o crime infamante. Porque veio uma situação, por exemplo, tráfico internacional de drogas, foi condenado, a OAB analisa e diz, realmente esse advogado está em curso num crime infamante, perdeu a idoneidade para ser advogado, vai receber uma
exclusão. Delação premiada, está no artigo 7º, diz o seguinte: o advogado que fizer uma delação de quem foi ou é seu cliente, ele vai receber uma exclusão. Lembrando aqui a questão da justa causa do sigilo, direito à vida, honra ou para a própria defesa. E se o advogado tem 3 suspensões? 3? Pô, já encheu o saco, 3 é demais, né? 3 suspensões, abre o processo de exclusão. E o advogado vai ser suspenso quando? Quando mexer com dinheiro, locupletamento, recusa em prestar conta, recebe e não faz nada, levanta o dinheiro do alvará, pega para si. Dinheiro é suspensão. E daí vai ter o frica. O que é o frica? Fraudar a lei com terceiros. Reter ou extraviar autos. Só é retenção abusiva após ser intimado para entregar o processo e não entregou. Inépcia profissional. Erros reiterados, um monte de erro, o cara é um inepto. Conduta incompatível com a advocacia. Dê exemplos, professor. Jogo de azar proibido, tóxico e o alcoolismo e a incontinência pública escandalosa são exemplos de conduta incompatível com a advocacia. Suspensão. E o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação também é suspensão. Todo o resto, gente, ficamos aqui meia hora falando do tipo disciplinar, tudo punível com censura. O que não está no FIC de Prefrica vai ser censura. E se é censura, é possível propor um TAC? Sim. O que é o TAC? O cara é um ficha limpa? É. É punível com censura ou é publicidade? É. Não teve repercussão nenhuma? Não. Vai assinar o TAC. Assina o TAC. E o TAC não são 3 letras? Então ele vai ficar 3 anos num arquivo provisório e aí vai para o arquivo definitivo e com isso acabamos a parte de processo disciplinar, sanções disciplinares e tipos disciplinares. Vamos tocar a nossa vida para frente, meus amigos. Vou apagar aqui, vamos tocar a nossa vida para frente. Matéria boa, né? Puxa, como fica tudo fácil. Vocês vão ler o estatuto depois dessa nossa imersão e vão dar risada. Falar, gente, como ficou fácil. Porque a gente entende a lógica. Porque ler ele assim, sem ter uma explicação prévia, realmente é meio indigesto. Mas depois fica uma manteiguinha. Depois fica uma manteiguinha. Então vamos lá. Ah, tá. Perfeito. Então, até logo, pessoal.